Bom, vamos falar agora de leitura. Quem nunca leu a frase, quem ler, viaja? Mas muitas pessoas não têm o hábito da leitura. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, o brasileiro lê menos de 5 livros por ano, sendo que a maioria são livros indicados pela escola. Para tentar incentivar a leitura, a repórter Gorete Santos conheceu uma jovem que já leu mais de 520 livros. Isso mesmo, mais de 520 livros lidos. Desde a sociedade matriarcal, no passado remoto, a posição da mulher na China sempre fora de nível mais baixo. Poucas palavras e uma grande reflexão para quem as ouviu. Imagine então a transformação para quem ocupa horas, dias, anos com a leitura. Eu acho que ler é um exercício diário, mental. Ler é algo que estimula a sua criatividade, estimula o seu vocabulário. Através da leitura, eu já conheci muitas pessoas, eu já conheci inclusive minha namorada no clube de leitura, então eu posso dizer que a leitura sempre esteve na minha vida e sempre me trouxe as melhores coisas. Mesmo formada em administração, a literatura sempre preencheu muito espaço na vida de Juliane. O pai é vendedor de livros usados. Ela sempre foi a primeira leitora, um hábito exercitado desde que começou a reconhecer as primeiras frases. Eu li, assim, o primeiro livrão mesmo que eu li, foi um livro que chama Meu Livro de Histórias Bíblicas. Era um livrinho de histórias bíblicas para crianças, mas não era para criança da minha idade, eu tinha 6 anos. Era um livro mais para crianças de 10 a 12 anos, mas eu li ele todinho várias vezes. As obras em casa não são todo o acervo de conhecimento adquirido. Enquanto muitas pessoas usam o alto preço da maioria dos livros como desculpa, Juliane faz da internet aliada para trocar exemplares em uma rede social de leitores. Eu acho muito legal, assim, porque você consegue estipular uma meta de leitura, saber quantos livros você já leu, quantos você tem. E você, quantos livros já leu? Provavelmente anda longe dos mais de 520 já apreciados por Juliane. Aos 31 anos de idade, ela já chegou a ler mais de 60 em um único ano. Mas a média é de 1 por semana. Em 2017, reduziu muito. Foram 15 até novembro. É que os livros do mestrado têm consumido mais o tempo dela, mas não entram na contagem. Se 15 livros parecem pouco, o número surpreende a maioria, já que, segundo uma pesquisa do IBGE, a média de leitura do brasileiro por ano é de apenas 5 livros. E olha que esse dado já melhorou, eram apenas 4 exemplares. A mesma pesquisa revela ainda que 30% dos brasileiros entrevistados reconhecem que jamais compraram um único livro em toda a vida. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil traz outro dado ainda mais preocupante: 44% dos brasileiros não costumam ler. No entanto, se avaliarmos pelo lado positivo, o percentual de leitores subiu de 50% para 56% nos últimos 5 anos. E segundo esse gerente de uma livraria em Teresina, a internet tem motivado a formação de leitores entre adolescentes e até crianças que sequer sabem ler. Tem feito com que as pessoas tenham buscado mais livros, tenham buscado comprar... É porque eles querem saber, por exemplo, o que ele fala no livro que ele não fala num canal de YouTube. Qual uma curiosidade que ele conta no livro que ele não conta num canal do YouTube. Então, às vezes, a criança não lê, mas ela sabe que tem o youtuber favorito dela e ela acaba comprando para ter o livro para folhear, talvez. Crianças e adolescentes são os que mais gostam de ler, em média, 40% deles. Já a correria diária lidera a lista de argumentos para não fazer do livro um companheiro. A falta de gosto vem em seguida. Mas talvez seja essa a interpretação mais fiel dos motivos. A leitura aparece na 10ª posição de preferência para ocupar o tempo livre. A TV é a queridinha, com mais de 70%. E a internet já ocupa quase metade das preferências. Mas se for para ler livros, tá valendo, diz um dos maiores incentivadores da leitura no Piauí. Eu costumo dizer o seguinte, tá entendendo? Você tem que ler os livros da tua área de atuação. Mas se você ler obras literárias, você vai fazer um diferencial.
Você vai se tornar um profissional melhor do que os outros da tua área. Uma vez eu, lendo uma entrevista com o nosso Oscar Niemeyer, considerado o nosso maior arquiteto, ele passou muito mais tempo falando de literatura do que falando de arquitetura. E aí a jornalista estranhou e, tá certo, indagou, mas por que o senhor fala tanto em literatura e não em arquitetura? E ele deu a seguinte resposta: como é que você acha que eu me tornei o arquiteto que sou hoje? Tá certo, lendo.